Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Gente, essa live vai ser imperdível. Para vocês que estão chegando aí, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vai chamando os amigos. Estamos ao vivo nesse momento com uma live diferente, fora da caixinha, viu, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Uma live assim, exclusivamente para os jovens. Também convide os pais dos jovens que estão precisando assistir essa live. Também até para orientar, saber o conteúdo relevante na vida dos seus filhos, que estão precisando de um pouco de conhecimento, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então estejam todos compartilhando essa live para ajudar os jovens de uma maneira assim grandiosa. Conhecimento nunca é demais. E vocês também que estão aí nesse momento, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Como estão vocês? Estão me ouvindo bem? Hein, gente? Tá tudo ok aí com o som? Vai compartilhando a live aí, mandando os aviãozinhos aí pros amigos. Estamos ao vivo nesse momento. Então, tô esperando chegar mais a galera aí pra gente começar eu responder as perguntas que vocês deixaram na caixinha dos stories. Muitas perguntas assim, curiosas, bem interessantes, que uma pergunta de um pode ser a dúvida do outro e todo mundo se ajuda, né, em referente à troca de conhecimentos. Então, isso aí realmente é maravilhoso. Por quê? A partir do momento que um faz uma pergunta e o outro tem a mesma dúvida, já ajuda bastante, né, gente? Então, compartilha com os amigos, chama aí a galera aí pelo direct. Chama os jovens que vocês conhecem, os pais dos jovens. Boa noite, Sil. Boa noite, Suzarte, Fabi, Mila. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que bom vocês aqui. Vai compartilhando a live aí, chamando todo mundo para participar. E também conhecer um pouco, né? Vocês que têm filhos da juventude, da geração Z. É importante vocês terem, assim, um pouco, né, de conhecimentos, até na hora de orientar o filho de uma maneira, assim, na área de carreira, de algumas dúvidas que eles tenham, porque essa fase da geração Z é uma fase de descobertas, curiosidades, indecisões, inseguranças. Então nada como a gente ter uma segurança de orientar eles da melhor forma, né, gente? Então, deixa eu falar para vocês que eles me pediram os temas, né, das perguntas, foram temas, a maioria, né, sobre carreira, né, entrevista de emprego, processo seletivo, desinsegurança, ansiedade, medo, nervosismo, dúvidas de qual área que vai seguir, qual área que quer estudar, não sabe o curso que quer escolher, referente à orientação vocacional. Então foram muitas perguntas e eu selecionei as 15 melhores. Não quer dizer assim de melhores, é porque teve muitas perguntas semelhantes. Então, através de uma eu posso responder até duas ao mesmo tempo, porque o assunto completa o outro, entendeu? Vai chamando a galera aí, pessoal. Os coleguinhas aí, mandando os aviãozinhos, sejam todos bem-vindos. Bem, eu vou iniciar porque vocês que chegaram aqui pontualmente, o horário que estava agendado, 8h27. Então, vamos ser juiz às pessoas, né, que são pontuais. Então, gente, é o seguinte. A primeira perguntinha que eu vou responder, foram várias perguntas referente a isso, né? Como é que eu falo de mim, assim, com segurança, na entrevista de emprego? Como é que eu falo do meu jeito de ser?
Aí essa pergunta foi assim, praticamente, ela foi a número 1. Então, basicamente, é assim, falar de si mesmo é uma tarefa assim até um pouco difícil, né? Principalmente para quem não tem o conhecimento de si próprio. Então, o que é que a dica que eu dou, né? Primeiro, assim, a timidez pode ser um fator que faça dessa pergunta algo a ser temido, né? Pela maioria dos candidatos que vão logo para uma entrevista de emprego. Boa noite, Ritinha. E aí, assim, que eu estou respondendo a pergunta de como os candidatos para se sentirem mais seguros, né? Quando vai falar de si mesmo numa entrevista de emprego. Então, justamente o que eu estava falando, né? A dica que eu dou, assim, bem importante, buscar o autoconhecimento, né? Descobrir sua vocação, identificando seus valores, seus gostos, suas preferências, assim, na hora que for realizar algo, muito bem e com muito prazer. Observar o que você tem de melhorar, o que você está fazendo para superar eles a seu favor. Porque, gente, nós não temos defeitos, nós temos algo a melhorar. Porque o que tem defeito é um eletrodoméstico, né, gente? Nós não somos eletrodomésticos. Nós temos algo a melhorar. Então, todo ser humano que tem sabedoria e inteligência sabe o que tem de melhorar e aí sabe superar suas limitações. Então, isso aí é imprescindível na vida de qualquer um. Então, assim, além de você falar de suas limitações, né? Na hora da entrevista de emprego, limitações é o quê? Às vezes é algo que você tem que melhorar, né? É importante você comentar também o que você está fazendo para superar aquilo. Porque o recrutador, quando pergunta qual o seu ponto de melhoria, você, quando for responder, você tem que dizer algo que você está fazendo na prática para superar aquilo. Não é para dizer, por exemplo, eu não sei muito bem Excel. Aí o recrutador pergunta, e o que você está fazendo para aprender, para ter essa capacitação? Ele, ainda vou ver aí se eu matricular num curso. Então, ainda vou ver. Aí a insegurança da resposta erroneamente. Essa resposta vaga já prejudica o candidato. Enfim. Gente, vocês estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Oi, Laís, boa noite. DP Descomplicando, boa noite. Ritinha, Sil, todos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. E aí, assim, só para concluir essa primeira pergunta, além de revelar a sinceridade, que você, quando for falar de suas limitações, você fala do que está fazendo para superar aquilo na prática, viu, gente? Tem que falar que é para mostrar segurança. E assim, além de revelar sua sinceridade na resposta, olhar olho no olho do recrutador, mostra honestidade, segurança e vai ver que você transparece que está querendo melhorar cada dia na hora de superar algo que você falou. Então, mostrar que você está numa procura de uma evolução constante. Isso é muito bem visto ao longo do processo seletivo. Então, na hora de você for falar de tudo isso, siga essas dicas, porque você fica mais seguro e empodera mais falar as palavras certas que o recrutador está precisando ouvir. Boa noite, Lai. Maravilhosa é você, linda. Muito obrigada pela presença. Bem, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, fique à vontade, viu? Estou aqui, eu estou respondendo as 15 perguntas mais selecionadas nas caixinhas dos stories. Vão chamando os jovens aí, os amigos, os pais que têm filhos adolescentes da geração Z, que está precisando tirar dúvidas. Então, pode ser a dúvida do outro, estou aqui para ajudar. Precisar fazer pergunta, fiquem à vontade. A segunda pergunta que me fizeram, que eu selecionei aqui, como conseguir, essa realmente está no topo. Como conseguir uma oportunidade de trabalho, ou de aprendiz, de trabalho, né? Porque tudo é trabalho. Para quem não tem experiência, imagine hoje no meio da competitividade, que está a grandiosa, né? Muito grande o desemprego. Você que não tem experiência, você que já tem, já é uma dificuldade, imagine para quem não tem. Ô Ritinha, você que é linda, viu? Jesus abençoe a todos nós. Sim, aí assim, a dica que eu dou para os jovens, para quem não tem experiência e está precisando começar
agora, né, a carreira do zero, porque a gente sai só com conhecimentos. Os recrutadores não podem exigir experiência dos jovens que está iniciando como estágio, um jovem aprendiz, não pode exigir experiência. O que eles vão exigir é conhecimentos. E o que eles vão avaliar é comportamentos, habilidades técnicas e comportamentais. Então, isso é imprescindível o jovem ter esse conhecimento, essas habilidades técnicas e comportamentais. E hoje, basicamente, na área que você for trabalhar, basicamente, viu, gente, vocês têm que, os jovens têm que ter conhecimentos de informática, né? No mínimo um pacote Office, intermediário ou avançado, que hoje em dia a geração Z está aí dominando a tecnologia, né? Muito mais do que as pessoas maduras, porque eles fazem tudo ao mesmo tempo e às vezes a gente nem sabe para onde eles concluíram, mas eu sei que eles fazem coisas de olho fechado. Então a tecnologia, né, a parte de informática é imprescindível. Ter uma boa comunicação, uma boa oratória, saber se comportar, se relacionar bem com as pessoas. Na hora de você tratar alguém, um atendimento, tanto por telefone, tanto pessoalmente. Ser proativo. Então, isso são as competências básicas que são avaliadas. Então, assim, independente disso, você tem que se capacitar sempre, fazendo cursos e para adquirir muitos conhecimentos nas habilidades, né, técnicas, experimentar desafios, ser criativo, se você tiver um dom do empreendedorismo, ver realmente o que você gosta, mostrar assim proatividade no dia a dia para suas habilidades técnicas e assim, para mostrar a sua melhor versão, o que você tem de bom, o que você pode fazer para se destacar. Nas vagas de estágio, né, jovem aprendiz e primeiro emprego, basicamente eles avaliam dessa forma. Conhecimentos práticos são básicos, de modo que vocês podem se destacar na hora até de falar, porque às vezes a pessoa não tem conhecimentos assim, experiência, né? Mas quando você vai falar, só em você falar algo diferente, até como diz a minha colega Carícia, essa frase que ela fala eu amo. Laís aí é a minha testemunha, né? Você seja incrível, porque na média tem muita gente. Eu amo essa frase dela. Então, realmente, a gente tem que se destacar. Hoje em dia tem que fazer o diferencial na hora da entrevista e você falar algo para o recrutador que acenda aquela luzinha no fundo do túnel, que, poxa, esse menino aí falou tanta coisa diferente que os demais falaram tudo igual. Então, esse é o pulo do gato. Então, assim, umas dicas que eu dou assim bem práticas na hora de você ter um processo seletivo que não tem experiência é você mostrar que é a pessoa que a empresa gostaria de contratar. Isso é brilho no olho, é você falar com entusiasmo, que aí dá segurança ao recrutador, mostrando que você não está falando da boca para fora, não está com aquela insegurança. É assim, buscar também empresas que valorizam as suas competências, que tem a ver com seus valores. Investir na sua qualificação, porque se você não investir, ninguém vai investir por você não. Vocês que têm que realmente se empoderar e estudar. Estudar sempre. Fazer trabalhos voluntários de freelance, né, prestação de serviços. Colocar seu network na sua rotina. A rede de contatos assim, muito interessante, que eu vou falar um pouco lá na frente sobre o network. Então, vou explicar mais detalhes sobre isso. Então, basicamente, para quem está iniciando sem experiência, tem que realmente seguir essas dicas, porque elas fazem a diferença na hora de você competir até com um monte de jovens. Por exemplo, tem uma sala com 10 jovens, se pelo menos 2 utilizar essas dicas, já vai fazer a diferença para participar para as próximas etapas. Então, gente, vai convidando a galera aí. Ritinha, tá bom, tranquilo. Volte sempre, viu? Estamos juntas. Então, a próxima pergunta que eles fizeram foi como falar dos meus pontos fortes com segurança. Então,
É interessante porque a de falar com os pontos fortes é até mais fácil, né? Que os pontos de melhoria. Boa noite, Alfa Piscinas. Seja bem-vindo. Essa pergunta está relacionada às suas competências histórico-profissional, né? Por ser muito comum e previsível, gera muitas respostas ensaiadas, né? Assim, aquelas respostas que vocês ficam ensaiando na frente do espelho. Que às vezes sai da boca para fora e não tem nada a ver com sua realidade, né? Em vez de você ficar se autoelogiando, né? Se empoderando, que às vezes isso aí não leva você em lugar nenhum. Mostrar, assim, com exemplos, as situações pessoais e profissionais passadas da sua realidade mesmo de vida, que foram benéficas para a sua vida pessoal e que isso sirva de exemplo para a empresa. Então, isso realmente é o pulo do gato. Destacar, assim, a capacidade de resolução de problemas e como você superou um desafio assim que você nunca tinha acontecido com você e que você foi lá, vivenciou aquilo e fez a diferença. Então, isso é muito interessante você contar, mas que seja algo verdadeiro, viu, gente? Não invente não, porque mentira tem perna curta. E aí, assim, um exemplo que até posso dar, assim, para vocês para eles, né? Falar, assim, que tem orgulho das próprias habilidades para resolver situações difíceis, para atendimento ao cliente, lidar com pessoas problemáticas. Tem gente, né, que tem difícil de lidar com clientes problemáticos no atendimento. Então tem que ter muito jogo de cintura, uma certa educação, uma certa paciência e controle emocional para lidar com as pessoas. E no atendimento você atende de todos os tipos de pessoas, né? Pode ser da mais tranquila a mais ignorante, enfim. Então você tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. Falar que realmente você iniciou no atendimento e que você se destacou na empresa na hora de acalmar os clientes mais aflitos, mais exigentes. Isso é apenas um exemplo que eu dei, porque a partir do momento que você dá o exemplo do que você fez a diferença, você vai mostrar segurança na sua resposta e o recrutador vai gostar muito, porque nada como você dar um exemplo do que você vivenciou. Então tem que realmente falar e dar solução na prática do que você viveu e do resultado que você deu. Se você não der resultado, fica assim uma resposta no ar. Então, o pulo do gato é isso. Tem que mostrar o resultado na prática. E aí, gente, sejam todos bem-vindos. Vai chamando aí o pessoal, os jovens da família de vocês, os pais que estão precisando dar uma empoderada nos filhos aí, da juventude, que está sentindo uma certa dificuldade de conseguir oportunidade. Bem, a próxima pergunta que eles me fizeram, isso realmente, acho que não acontece só com os jovens, não. Acontece muito também com os adultos, as pessoas maduras. Como controlar a ansiedade na entrevista de emprego? Essa pergunta é universal, né, gente? Então, assim, primeiramente, é importante que a ansiedade é um sentimento, né, comum em situações novas e importantes. Então, tem aquela situação que você fica com a mão fria, dá frio na barriga, dá dor de barriga, você fica com a boca seca, dá um branco, a mão treme, a perna treme, a respiração fica ofegante. É tantos sintomas que às vezes você não sabe como controlar tudo ao mesmo tempo. Isso é ansiedade e nervosismo. É o que muita gente está vivenciando hoje. Então, o que acontece? A ansiedade é um mecanismo de defesa natural, né, do nosso organismo, porque as coisas que nós sentimos é uma produção, né? Às vezes o coração bate rápido, as palavras soa tremendo da boca enquanto você fala. É muitos sentimentos misturados. Então, todo recrutador sabe que no momento da entrevista, né, vocês têm que estar nervoso, mas tem que disfarçar isso. Boa noite, Naldo. Seja bem-vindo. Gente, vocês que estão aí, sejam todos bem-vindos, viu? Fiquem à vontade, vai chamando aí a galera toda. Então, as dicas que eu dou para quem está com nervoso, ansiedade na hora da entrevista de emprego, né? Às vezes para controlar a tensão,
que você desempenha uma resposta de uma maneira assertiva. Então, basicamente, para quem sente isso, primeiro, ter o controle emocional, isso é bom para todo mundo. Você praticar o autoconhecimento, por quê? Quando você se conhece, você sabe exatamente o que você vai falar de si, não fica naquela insegurança, ai meu Deus, o que é que eu vou falar, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Você tem que ter o autoconhecimento de si próprio, você saber o que é que você tem de bom, o que você tem de melhorar. E quando você fala de si, sai de uma maneira assim, se você não falar, se você não se conhecer, quem é que vai se conhecer além de você próprio? Então, não tem como você não se sair bem numa entrevista de emprego se você não tiver o autoconhecimento na veia. É saber o que você tem de bom, de melhorar, como você pode se relacionar bem com as pessoas, comunicação. E também, a partir do momento que você conhece a sua essência de vida, a sua essência natural, você desenvolve a profissional assim, ó. Você vai ter sabedoria e o autoconhecimento faz tudo isso. Então, antes de você ir para essa entrevista tão ansiosa, tão nervosa, o que acontece, né? Você manter a positividade sempre, valorizar seus aprendizados, né? Estudar sempre o perfil da empresa, estudar o currículo. Você tem que ter o currículo na ponta da língua. Porque às vezes o que está escrito lá, o recrutador pergunta, o quê? Vocês ficam perdidos, né? Tem que realmente saber o que está ali na pauta do currículo, porque ali está a sua vida profissional. Se preparar com antecedência, chegar mais cedo, né, do horário previsto, beber uma água, treinar-se em casa, o que é relevante você vai falar, não é decorar, viu, gente? É você treinar de modo que você fale as respostas com sabedoria e que mostre o diferencial do que você está falando. Não é falar só o basicão, não. Você tem que realmente ser incrível nas suas respostas inteligentes. Controlar a respiração e a sua expectativa. Respirar fundo. Respirar. Inspirar. Respirar. A partir do momento que você faz um pouco dessa meditação de inspirar e respirar com calma, a oxigenação do cérebro faz o seu controle emocional assim ficar bem controlado e você vai melhorar bastante dessas emoções que acontecem na pré-entrevista, né? Você vai se acalmar bastante. Então, evitar falar do que não dá informações irrelevantes que tira o foco da entrevista. Então, foco, concentração, autocontrole emocional e positividade. Isso tudo é um conjunto de que vai dar certo, não, já deu certo. Então, sabedoria, tranquilidade e autoconhecimento é a chave do sucesso. Tá bom? Se tem alguma pergunta aí que vocês querem fazer? Alguma dúvida? Fiquem à vontade, viu? Estou aqui à disposição. Eu estou respondendo as perguntas que a galera deixou na caixinha dos stories. E eu vou para a próxima pergunta. Como eu posso melhorar a minha comunicação com as pessoas, né? Assim que eu não gosto. Imagine, né? No ambiente que nós estamos hoje em dia, pode acontecer isso dentro da família, no ambiente de trabalho. Sempre tem aquelas pessoas que a gente... meu santo não bateu, não gostei de fulano. Não gostei de cicrano. Acontece isso com você, gente? Me diz aí, responda aí na caixinha. Boa noite, Tom. Boa noite, seja bem-vindo. Já aconteceu isso com vocês? Aquelas situações, meu Deus, eu não gostei de fulano, mas fazer o quê, né? Vou ter que trabalhar junto com ele, isso e aquilo. Bem, acontece muito. E assim, primeiramente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, certo? A gente, normalmente, tem simpatia pelas pessoas e na convivência,
a gente vai pegando simpatia, consideração, né? E pegando amizade. Boa noite, querido. E aí, o que é que acontece? Quando a gente, às vezes, não gosta de uma pessoa, como é que você vai fazer para ter uma comunicação, né? Bem tranquila, assertiva com aquela pessoa, né? E assim, basicamente, identificando no ser humano que a pessoa está próxima da gente quando nós temos afinidade, né? Quando as mesmas pessoas que gostam do que a gente gosta, ou que a gente gosta de que seja, fique perto da gente. E aí você mostra a sua flexibilidade, se adaptando à comunicação da outra, né? Mais chance você terá um resultado eficaz quando é alguém que gosta e que fala a mesma língua que você. E aí você tem uma conexão de harmonia muito melhor. Mas Deus não fez cópias, nós não somos iguais, nós somos seres únicos, tanto de comportamentos. Nós temos afinidades e comportamentos que são um pouco parecidos, por isso que às vezes nós pegamos uma afinidade com a pessoa mais do que a outra. Então a diversidade hoje em dia é a chave do que você tem que se relacionar bem com todo mundo. Então o que é que acontece? O que é que você deve fazer? Você tem que ter sinergia para você observar o comportamento do outro, porque ele é assim. Ele é assim porque ele é diferente de você e você tem que respeitar isso. Primeiro isso. Seu comportamento é um e o da pessoa que você não gostou é outro. Então, do mesmo jeito que você tem essa percepção, não gostei de fulano, a outra pessoa também pode ter a mesma percepção que você. Não é só você que está pensando do outro. A outra pessoa também pode pensar. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas e ver que os comportamentos distintos se completam. Ele pode ter capacitações que você não tem e vice-versa. Então, é importante respeitar o comportamento diferente do seu. Por todos nós somos seres únicos, né? Nós somos diferentes de atitudes e comportamentos. Se todo mundo fosse igual, né? O mundo seria sem graça, né, gente? Então, todo mundo é diferente e isso que mostra o tempero da comunicação. Uma frase bem importante que resume essa resposta, né? O ser humano odeia no outro aquilo que ele não quer ser. Então, por isso que não tem que ter o pré-julgamento, porque nós somos seres diferentes. Então, como a gente não consegue ser igual ao outro, o que o outro tem é o que você não gostaria de ser. E isso você tem que ter o respeito, que você pode até pensar e guardar para si. Ter o respeito, porque do mesmo jeito a pessoa pode ter essa percepção sua, porém, nem todo mundo vai pensar dessa maneira e que uma comunicação não flua, pelo contrário. A pessoa pode ser totalmente diferente, mas aos poucos cada um vai se completando na comunicação e você, poxa, eu pensei que essa pessoa não ia ser legal comigo, mas ela é tão legal, para você ver o quanto a gente pensa errado de uma pessoa e você, no fundo você vê que a pessoa tem um bom coração. Então, vamos ter sabedoria e respeito pela diversidade. Boa noite, Sol. Seja bem-vinda. Como estão vocês? Vocês querem fazer pergunta, gente? Fiquem à vontade, viu? Entrou aí Pudim Delivery. Pudim Delivery. Adoro pudim, olha. Karen, seja bem-vinda. Bem, então a próxima pergunta que fizeram das que estavam na caixinha do Stories foi: como identificar minha vocação profissional? Eu recebi mais de umas 5 perguntas, mais ou menos, nesse perfil. E hoje em dia os jovens que estão saindo do ensino médio, entrando na faculdade, eles estão naquela insegurança de descobertas. Às vezes não tem o autoconhecimento de sua vocação profissional e fica perdido. Ai meu Deus, eu vou fazer um curso técnico, não sei se eu vou fazer alguma coisa na área de letras, medicina, engenharia, história, geografia, a parte de enfermagem, administração, psicologia, RH, contabilidade. Eu não sei, estou perdido, não sei qual é a área que eu gosto. Gente, isso é falta de orientação vocacional. Por quê? A partir do momento que o jovem não sabe a área, o curso que ele quer seguir,
ele fica realmente perdido nessa insegurança. Então, o que acontece, né? A vocação profissional é a tendência que eles têm que exercer algo na sua profissão, né, para o seu futuro, de acordo com as preferências e habilidades que eles tenham assim, em comum. O estilo dele de vida, de gosto, se aquilo tem a ver com a área que ele deseja, então isso começa a conexão da área que ele gosta, né? Para ele seguir uma carreira. Então, qual é a dica que eu dou para isso tudo? Primeiramente, os jovens, basicamente, hoje, os pais querem impor o curso que o jovem faça, né? Ah, faça isso que dá dinheiro. Faça aquilo que dá segurança. É óbvio que o que dá segurança hoje em dia é você passar de um concurso público federal, né? Você ter realmente uma estabilidade financeira. Mas acontece muita gente que é concursado hoje em dia trabalha lá porque é um concurso, é um emprego garantido pro resto da vida, vitalício, mas não está feliz, não está gostando. Hoje em dia, de 10 profissionais que estão trabalhando, 7 estão insatisfeitos no mercado de trabalho. Então, vocês que estão aí me ouvindo, já aconteceu um momento com vocês pensarem nessa situação? Ou vocês já vivenciaram? Ou conhecem alguém que esteja passando por isso? Isso é normal, gente. Hoje em dia tem muita gente trabalhando insatisfeito. Por quê? Às vezes pega qualquer coisa para trabalhar, depois fica frustrado, né? Isso tem até uma perguntinha referente a esse detalhe que eu vou desenvolver lá na frente. Só concluindo essa resposta, primeiro, na orientação vocacional, os jovens têm que observar suas características, né? Buscar, acima de tudo, o autoconhecimento, primeiro, para saber o que ele gosta, o jeito dele pessoal, o profissional, buscar o que ele tem de bom, o que ele tem de melhorar, as suas habilidades, como é que ele sabe lidar com as pessoas, as matérias que ele mais gosta, pensar na escola, né, as matérias que ele tinha mais afinidades, o que as pessoas admiram mais nele, porque a partir daí, desses conhecimentos bem raiz, família, que vocês começam a conhecer até si próprio, independente de fazer nenhuma análise comportamental. Você realmente começar a eliminar o que você não quer, o que você não gosta, porque aí você já vai começando a filtrar só o que você gosta, o que você quer. Pensar nas áreas que você já sabe que não se encaixa com o seu jeito. E se você vê que aquela área não tem nada a ver com o que você gosta, você já vai descartando, que é para você fazer um filtro bem assertivo. Pensar assim, cada profissional da área que você está pensando em realizar. E pensar nas atividades com prazer, né? Naquilo, o que eles fazem e por que aquilo dá prazer em fazer. Porque a partir do momento que a gente é realizado, se realiza numa carreira, você faz assim, ó, até de graça. Você faz de coração. A gente não trabalha não, a gente faz por amor. Aí Tom comentou, verdade, já me senti assim depois que saí do ensino médio. Isso mesmo, Tom. A maioria dos jovens quando sai, principalmente quando faz ensino médio em escola pública, né, que às vezes não tem uma orientação vocacional, acontece muito porque os jovens faz aquele, tipo um ensino médio básico, né, básico do básico, e você precisa realmente alavancar a carreira quando sai de lá. Boa noite, Islam. Boa noite, Maria do Carmo, Progil, sejam todos bem-vindos. Que bom vocês aqui. Vai chamando aí os amigos, a galera. Eu tô respondendo algumas perguntas dos stories que o pessoal deixou aqui. Os jovens deixaram na caixinha. Referente a assuntos sobre carreira. Então, só concluindo essa pergunta sobre orientação vocacional, né? O jovem tem que fazer uma pesquisa das tendências do mercado, dar uma olhada nas áreas que estão em alta, o que é importante ele escolher aquela carreira que tem uma boa empregabilidade e fazer uma escolha de segurança. Hoje em dia, nem sempre a área que ele quer seguir, que dá dinheiro, é a que vai realizar ele, né? É a que vai deixar ele feliz, viu, gente? Não pode achar que
Ah, vou fazer isso porque dá dinheiro. Às vezes o pai e a mãe ficam mostrando aquilo e às vezes ele se frustra porque não é o que ele quer. E não tem como o pai que tem que deixar eles bem à vontade na escolha, porque na orientação vocacional, buscando primeiro o autoconhecimento, a gente desenvolve essa parte de orientação vocacional, as aptidões que ele tem com a área e com o autoconhecimento dele. Isso aí não tem preço. Ele fica com a segurança tão assertiva, porque a partir do momento que ele começa a fazer um curso, uma área técnica ou uma faculdade que ele gosta, lá na frente, com a maturidade que o jovem vai buscando, existe aquele detalhe, né? A profissão da razão e a profissão do coração, né? Porque tem gente que, por exemplo, faz engenharia, mas ama gastronomia, gosta de cozinhar, gosta de se dedicar à parte de comida, de lanche, entendeu? Então, existe esses dois patamares distintos, mas é que você se realiza. Então, é muito importante vocês terem conhecimento do que vocês querem e ver o que vocês gostam de verdade. Então, a dica que eu dou, que eu faço muito nas minhas mentorias, na parte de orientação vocacional, além de fazer análise comportamental, né, eles vão descobrir de uma maneira grandiosa a sua essência, né, vocacional, profissional, natural, em 360 graus. É autoconhecimento na veia mesmo. E você vê o seu perfil e vê realmente o que você gosta, o que é que te deixa feliz e o que você realmente tem que começar do zero para ver realmente o que sua carreira com segurança. Então, o jovem hoje em dia tem que ter esse conhecimento, essa sabedoria, porque imagine estar estudando uma área, 6 meses pagando o primeiro semestre. Ah, não quero mais não gostei. Imagine, 6 meses de dinheiro jogado fora. Principalmente se for faculdade particular. Então, tem que entrar com segurança. Vocês que estão jovens aí, nesse momento, vamos ter sabedoria nessa escolha. E vocês têm alguma pergunta para fazer? E aí, Islan, tudo bom? Meu querido, o Islan é um excelente jovem aí. Trabalhei com ele, menino de ouro. Tom também. Esses dois aí eu vi, Tom eu vi pequenininho. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Vai chamando aí a galera. Boa noite, Jó. Seja bem-vinda. Bem, a próxima pergunta que fizeram, se quiserem fazer pergunta, boa noite, Maria. Que bom você aqui. A próxima pergunta que me fizeram foi como é que eu faço a me aproximar das pessoas que eu não gosto, né? Ou desculpe. Essa foi a pergunta anterior. Como é que eu faço para me aproximar mais das pessoas que eu tenho afinidade, né? E parece comigo. Porque teve a pergunta anterior que foi ao contrário, né? Porque isso acontece muito. Boa noite, querido. Acontece muito porque muitos jovens hoje em dia são tímidos, né? Às vezes fica assim, quieto no seu cantinho, e aí fica com receio de falar, de se comunicar. Às vezes a timidez atrapalha um pouco, mas vou dar umas dicas importantes para vocês, né? Quando você identifica o seu perfil comportamental, fica mais fácil você ter uma noção do comportamento das pessoas que mais parecem com o seu jeito. Olha só, primeiro você tem que se conhecer para depois começar, não vai evitar pré-julgamentos com as pessoas, né, que estão vivendo tanto no ambiente profissional quanto dentro de casa mesmo pessoal. Então você vê a sua afinidade, sua conexão, os seus gostos, opiniões, para ver com as pessoas que você está se relacionando no ambiente corporativo ou em casa, na família, com os amigos. Observar a comunicação faz com que você observe como elas são e como você pode se aproximar delas, né, no dia a dia. Então você fica observando, porque isso foi até uma das respostas que eu dei anteriormente, é quando a gente pega a afinidade das pessoas que a gente gosta
E aí você começa a não ter aquele detalhe de fazer aquelas nas escolas, no trabalho em equipe. Não tem aquelas panelinhas. Ah, eu só quero aquela equipe das pessoas que eu gosto. Acontece muito isso. Obrigado, meu amor. Obrigado, Jojó. Seja bem-vinda. Então, nas faculdades e no ensino médio mesmo, quando tem formação de equipes, aí tem aquela panelinha. Todo mundo só quer ficar junto naquela panelinha de equipe. Aí o professor vem... Vou separar todo mundo. Aí bota os componentes das equipes, tudo em equipes diferentes. Isso é o respeito da diversidade. Por isso que acontece muito. É o motivo dos professores se separarem para ter comunicação e respeito com relacionamentos com pessoas diferentes, de comportamentos diferentes. Então, isso aí já é vocês terem já o autoconhecimento e como o comportamento humano distinto do seu é imprescindível hoje em dia, que é a valorização da diversidade, né? O respeito nisso tudo. Bem, vocês têm alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade, viu? Alguma dúvida, alguma insegurança? Fiquem à vontade, pode perguntar. Boa noite, Everton. Seja bem-vindo. Bem, a próxima pergunta que eles me fizeram foi: como é que eu faço quando não gosto da área, mas eu preciso ficar trabalhando ali por necessidade? Gente, essa pergunta praticamente está generalizando o momento de hoje, né? Nesse momento tão difícil de pandemia. Muita gente está insatisfeita no trabalho, está trabalhando mecanicamente. Deixa eu ver aqui, Jojó comentou aqui, concordo plenamente com você. Atualmente tem 8 jovens aprendizes e a maior dificuldade de trabalhar é transmitir o conhecimento para eles. É complicado por muitos bons que se permitem, justamente, Jojó. Porque eles, por não terem o autoconhecimento, eles não terem um conhecimento, a sabedoria e uma preparação de conhecimento. Muitos jovens saem do ensino médio assim com a cabeça oca. Quando eu falo cabeça oca, é porque, às vezes, eles ficam meio perdidos, meu Deus, meio voando mesmo. Voando, naquela insegurança de querer aprender tudo do zero. Mas, gente, os jovens hoje em dia, eles têm que começar a ter conhecimentos. Quando um recrutador pega o currículo de um jovem que vê vários cursos que ele fez, tantos cursos gratuitos que tem na internet, que você não precisa nem pagar o certificado. E uma coisa importante é que muitos jovens se preocupam com certificado. Gente, certificado é um pedaço de papel. Papel não vai entrar na sua cabeça, não. A única coisa que a empresa exige para você apresentar é diploma. No caso, um relatório do ensino médio ou da faculdade. É a parte de documento, diploma de curso técnico. Esses cursos de capacitações, raramente alguma empresa pede, só se for uma coisa assim muito exigente, focada naquela área, para provar que você tem conhecimento. Então, vocês têm que ter conhecimento e ficar só, fazer o curso por fazer, os conhecimentos entram por aqui, entra pelo um vidro, sai pelo outro, e você não se capacita. A Jojó comentou, é por causa da timidez, minha sobrinha pegou meu celular e não deixou, e não me deixou terminar o raciocínio. Boa noite, Daisy. Que bom, querida, você está aqui, seja bem-vindo. E aí, assim, depois, Jojó, pode continuar falando aí. Se quiserem fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Então, justamente, essa parte que eu estava falando, né? Na hora de você estar insatisfeito no mercado de trabalho, você tem que pensar com sabedoria o que é que você quer. Você vai ficar nessa vida se frustrando, gastando energia em algo que não te realiza, não te faz feliz. E aí, seu comportamento já muda. Você mostra um desconforto no momento que você não mais consegue ajustar suas habilidades. Às vezes você está ali forçadamente fazendo aquilo que não gosta. Boa noite, querida. E você fica ali, trabalhando igual um robô, esperando que dê logo o horário de ir embora. Quando chega em plena segunda-feira, você não bota a mão na cabeça. Meu Deus, amanhã já é segunda-feira, por que eu vou para aquela empresa de novo?
Gente, faz sentido para você isso? Muita gente tá vivendo dessa forma, infelizmente. Porque não tem o autoconhecimento. O autoconhecimento é como se fosse, não, é codificar o seu DNA, gente. É você buscar o que você tem de bom mesmo dentro de você e o que te realiza, o que te faz feliz. Quando você busca o autoconhecimento, que você responde a análise comportamental, eu falo muito isso até para os jovens quando eu faço minhas mentorias, essa análise comportamental que é para você conhecer a si próprio. É até a palavra do meu mentor Luiz Vicente. Ele fala muito, e isso é imprescindível. É como se você respondesse para você mesmo na frente de um espelho. Você, assim, não saber mentir para si mesmo e você conhecer, assim, você de dentro para fora de uma maneira grandiosa. Porque assim, meu Deus, eu sou isso tudo e não sabia. Que às vezes tem coisa que você faz mecanicamente que você não tem essa percepção que faz, que incomoda o outro. E às vezes o outro fica te julgando de uma maneira que você faz porque você não percebe. Isso é falta de conhecimento. Meu Deus, foi eu que eu fiz? Eu não acredito que você está me dizendo isso. Pois é, a gente faz, as pessoas se incomodam e o que acontece? Você não tem a percepção que fez, que está incomodando o outro, e aí que gera a falha de comunicação, a falha de conexão, e aí você não se relaciona bem com o outro, porque você faz coisa no exagero ou algo que você está deixando a desejar, porque você não se conhece. Então acontece muito isso. Então a dica que eu dou para quem está vivenciando esse momento, né? Antes de sair da oportunidade que você está hoje, busque o autoconhecimento de tudo isso que eu já te falei. Valorizar e investir na sua empregabilidade para ir buscando outra área profissional que te realize e te faça feliz. Por quê? Gente, tem tanta gente trabalhando hoje que está ali focado. Tudo bem que está focando no trabalho porque precisa dar conta do recado, tem que cumprir suas metas, seu trabalho, seu horário, ter o salário certo no final do mês. Mas esquece que o mundo lá fora está passando. As coisas estão mudando, as atualizações estão constantes. Então, quando sai de uma oportunidade de anos e anos de trabalho, parece que está estacionada no tempo. Só sabia fazer o que estava naquela empresa de 10 anos, 15 anos, pronto. Aí fica perdida para começar tudo do zero de novo, quando vê as mudanças que estão correndo cá fora de atualizações e que a pessoa não está acompanhando. Então, é necessário mudar. E a mudança, gente, gera gasto de energia. Sair da zona de conforto gera gasto de energia. É o que todo mundo se limita a fazer. É sair da zona de conforto. Ah, eu tô bem, tô recebendo salário no final do mês, tá tudo certo. E quando eu estiver aqui, entendeu? O tempo tá passando. Vai ficar nessa vida estacionada pro resto da vida? A gente não sabe. A gente só pode fazer o hoje e o agora. O ontem já se foi e o amanhã só a Deus pertence. Então, o momento de tudo é o hoje, é o agora. O Jojó comentou assim, é de extrema importância buscar o autoconhecimento para evitar que o contrato seja encerrado antes do tempo. Exatamente, Jojó. Você disse tudo. Por quê? Hoje em dia, as empresas contratam, né? Hoje em dia não, é a realidade do mercado. As empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem as pessoas pelos comportamentos. Por que pelo comportamento? Porque não tem um autoconhecimento de como você é, como você se realiza, como você vai se relacionar com as pessoas. Gente, comportamento é berço. 50% do comportamento que você tem hoje, eu estou falando até dos adultos, dos jovens, até para entender mais fundo do que isso, mais a fundo. 50% do nosso comportamento
é de sua hereditariedade, de seus ancestrais, sua família. E os outros 50% fica onde? É do ambiente que você vive, que você cresce, que você é educado, com sua família, com seus amigos, que você se relaciona. Então, isso que forma os outros 50%. E ninguém é igual, não. Deus não fez cópias, nós somos seres únicos. Então, vocês têm que realmente buscar esse autoconhecimento para ter uma segurança em tudo na vida. Porque se você não conhece a si próprio, suas crenças limitantes, você não vai a lugar nenhum. É como se fosse algo florescendo dentro de si. É um divisor de águas na vida. Isso não tem preço isso. Deixa eu ver aqui mais. Vocês querem fazer alguma pergunta? Deixa eu beber uma aguinha aqui para molhar a garganta. Então, assim, o que é que a outra dica para finalizar essa pergunta, né? Para desenvolver o potencial da área que a gente gosta, né? Tem que realmente buscar o crescimento, as aptidões, as capacitações de cursos, você realmente aceitar os desafios, né? Para superar os obstáculos que podem surgir no momento da caminhada, né? Que imprevistos sempre acontecem em qualquer fase da vida. E isso não é para acontecer da noite para o dia. Requer tempo, persistência, paciência, competência e trabalho duro, dedicação e foco. Você tem que realmente se curvar e ter segurança diante das dificuldades, né? E assim, pensar que os melhores momentos da sua vida, fazendo o que você gosta, você realmente está trabalhando feito um robô, né? Não está vivendo, está assim, vegetando praticamente. Então, e não precisar ficar colocando culpa em ninguém, não. Se ninguém fizer, ou se você não fizer por si próprio, ninguém vai fazer por você. A nossa parte é a única coisa que ninguém pode fazer. Cada um tem que fazer a sua. Então, nada de culpar ninguém e dizer, eu tô aqui até hoje por causa de fulano. Não, você tá ali porque você quer. Não existe ficar culpando ninguém. Então, essas adversidades do dia a dia, competência, foco, é imprescindível para a consciência de cada um. E aí a próxima pergunta, que eles me fizeram na caixinha dos stories, muito bem voltada. Deixa eu ver, Jojó comentou aqui. Ó, Jojó tá ajudando bem aqui, ó, nos comentários. Somos responsáveis pela construção da nossa própria imagem, é preciso cuidar. Justamente, Jojó, o marketing pessoal hoje em dia é tudo. Porque hoje em dia os julgamentos, principalmente nas redes sociais, né? Acontece muito. E as empresas, quando vai avaliar um perfil de um candidato, pode ser de jovem ou de adulto, de todos. O que é que ele mais avalia? Ele vai olhar o seu currículo, né, no papel, competências técnicas, comportamentais, se tem a ver com a coerência com o perfil da vaga. E vai olhar o seu perfil LinkedIn, para ver o seu currículo digital, se está coerente com o que está no currículo. Gente, o LinkedIn tem que estar igual ao currículo. Não pode estar diferente, porque vocês não vão entrar em contradição de informações. Tem que casar as informações que estão no currículo de papel, o que está no currículo digital. E aí sim, os recrutadores vão fazer uma análise nas demais redes sociais, vai olhar o seu Facebook, o seu Instagram. Por isso que às vezes jovens e pessoas, né, que têm um perfil muito particular, deixa o perfil fechado, né, restrito, que ninguém tem acesso. Mas basicamente quem deixa aberto lá para o público, coisas pessoais, então o recrutador avalia tudo. E o Facebook é uma ferramenta que é uma plataforma que muita gente avalia por ser mais antigo,
Então, eles vão primeiro no Facebook. O Instagram é mais, às vezes, usa para negócios. Mas tem muita gente que tem perfil particular, que é analisado também. E, gente, LinkedIn não é Facebook, LinkedIn não é Instagram. Ali é a maior plataforma profissional do planeta. Então, vocês têm que ser o currículo digital lá. Quem não tem LinkedIn hoje está fora da realidade. Porque lá é a maior rede social profissional séria. Ali você não pode botar uma vírgula fora do lugar. Já comentou aqui. Tem pessoas que podemos indicar de olhos fechados, já outras, então, jovens investem no autoconhecimento. Exatamente, Jojo. Você disse tudo aí. Porque o autoconhecimento, gente, uma coisa importante. Para você autodesenvolver, você, primeiro de tudo, tem que se conhecer. Então, como é que você quer se desenvolver se você não se conhece? Então, pense nisso. Eu sei quem eu sou. Na hora de escrever no papel, quem sou eu? Fica ali há 10 minutos com a caneta parada, o papel em branco e não sai do lugar. Não é pensar que sabe. É saber na veia quem você é. Entendeu? E assim, a próxima pergunta que me fizeram, interessante, que até comentei um pouco no início, foi: o que é o network? E como é que a gente pode fazer para dar certo o network? Vocês têm pergunta aí, gente? Fica à vontade, viu? Podem perguntar. Hoje o pessoal tá caladinho. Só Jojo aqui, ó, que tá jogando duro aí, ó, arrasando, fazendo uns comentários aí bem relevantes. Bem, o network, que é uma palavra inglesa, né? Muita gente disse: ai meu Deus, o que seria isso? Basicamente uma rede de contatos, né? É você ser um bom profissional, não é só o suficiente. A partir do momento que você está buscando trabalhar que normalmente a gente pensa: eu vou trabalhar só junto com as pessoas que eu conheço. Ou vocês já ouviram falar de uma certa forma. Isso é o início do seu network, né? A partir de você começa a se conectar com pessoas diferentes, abrir novos caminhos e oferecer assim oportunidades de negócio, de conexões, tanto para você, tanto para um ambiente assim pessoal, profissional, dentro de uma empresa. São conexões que você, mesmo saindo da empresa, você tem que manter um contato de amizade, independente de CNPJ. Tanta gente aí que já trabalhou comigo, que até hoje eu tenho um contato aí. A Joélia mesmo trabalhou comigo muito tempo. E aí, até hoje a gente está aí nos bate-papos, excelente profissional. Tem tanta gente aí que já trabalhou comigo, Daisy, Islam. E vai ter várias pessoas aqui que eu conheço do ambiente corporativo, de amizade, todo mundo aqui. Então, essas conexões, independente de onde você está, você tem que manter. A gente não sabe o dia de amanhã, não, gente. Não sabe mesmo. A gente nunca pode dizer: dessa água eu não beberei. Porque assim, a partir do momento que você tem uma boa rede de contato, você pensa com as pessoas que você pode contar, te auxiliar, ou seja, cultivar algo que você tem de bom para um dia aquela pessoa for te ajudar. Existe a reciprocidade, né? Do mesmo jeito que a pessoa pode um dia precisar de você, você precisar da pessoa, que a gente nunca sabe. Hoje em dia a gratidão tá aí para a gente receber, né, as coisas boas do universo a nosso favor. Quando a gente faz o bem, a gente recebe isso do universo. Independente de onde seja, o universo lhe retribui. Isso não tem a dúvida. Então, o network, ele, assim, a partir do momento que seu currículo, no mundo que o currículo hoje em dia chega na mão da pessoa certa, através de um clique, isso aí não tem preço.
é a importância de você relacionar de uma maneira certa com as pessoas certas. Imagina, no meio de uma competitividade tão grande, é óbvio que tem, né? O QI. Mas o QI existe o network. E o network é quando a pessoa conhece o seu perfil, conhece o seu trabalho, vê que você está coerente com aquilo. E é óbvio que a empresa vai te avaliar, mas só em você já indicar, isso já é um passo dado perante a competitividade. A Jojo botou aí, ó, no ponto abordado sobre a redação de Quem Sou Eu, as pessoas costumam falar que é responsável, que tem estilo de vida caseiro, e quando vamos consultar as redes sociais, ficam achando controvérsia. Oxe! Exatamente. No currículo hoje em dia, quando pergunta assim um objetivo, eu quero trabalhar para cumprir com o que a empresa está precisando, né? Aquela frase de clichê que coloco no objetivo. Cumprir com as obrigações que a empresa está pedindo. E hoje em dia, quando as pessoas não têm um autoconhecimento, não sabem até a área que quer se realizar, quer trabalhar, que tem vocação, quando pergunta, você quer trabalhar em que área? Qualquer coisa. Só falta colocar isso no currículo, qualquer coisa. Gente, não pode. Vocês têm que ter o autoconhecimento para realmente saber quem você é e o que você gosta e a área que você quer seguir. Você pode ter aptidões, pode ter seu plano A, seu plano B, mas tudo tem que ter um foco. Você pode ter um currículo focado para a área de enfermagem, um exemplo que eu vou te dar. Você tem experiências, capacitações. E ter outro currículo na área comercial, por exemplo. Você vende cosmético, vende Natura, Boticário, área de vendas, relacionamento com os clientes. Você tem muita rede de contato com clientes na área de cosmético, atende muitas mulheres e que vocês ajudam ela nessa parte de beleza, faz reuniões, faz treinamento. Então, isso são currículos e áreas distintas, porém você tem que saber separar uma da outra. Não é você panfletar seu currículo, o mesmo currículo que tem área de enfermagem comercial e panfletar para todas as vagas. Isso se chama panfletar currículo. Você mandar seu currículo assim, feito um aviãozinho de papel para tudo quanto é lugar. Não existe fazer isso, gente. Tem que focar. Cada currículo tem que ser coerente com aquela vaga. Senão você está perdendo tempo em passar e-mail ou mandando currículo de papel dessa forma. Então, só concluindo o detalhe do network, né? Vocês, quando criam uma rede de contato, sempre valorize as pessoas que você está tendo, a conexão. Gente, você não sabe quando vai precisar das pessoas. Não é questão de você esquecer aquelas amizades. E aí, lá na frente, a pessoa que você ficou, basicamente, não sei quantos meses sem falar, sem dar um oi, um bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Vai precisar daquela pessoa. E aí, meu Deus, eu preciso daquela pessoa. Nunca mais eu falei. E agora? Vai precisar só quando precisa? Você entendeu? Pense nisso. Por quê? Manter a rede de contato com as pessoas conhecidas mais próximas é imprescindível. A gente não sabe nem sempre quando vai precisar das pessoas. Você participar sempre de palestras, agora não por causa da pandemia, mas sempre de seminários, congressos, situações que exigem assim, interação com pessoas diferentes. Pode ser no ramo pessoal, profissional, colégio, faculdade, enfim. A partir do momento que vocês começam a ter essa rede de contato, professores, diretores, pessoal de empresa, as pessoas de liderança, gestores, os colegas que têm afinidade para outras áreas, que pode te ajudar, que trabalham em outras empresas, tudo de uma maneira generalizada. É imprescindível vocês não perderem contato com essas pessoas, porque além de você mantê-las na sua vida, elas na vida de vocês, né? Lá na frente, vocês podem precisar delas para alguma coisa, do mesmo jeito que elas podem precisar de você. Isso que é o network. É vocês realmente
pensar na troca de reciprocidade, de atenção e amizade com todas as pessoas que você convive e que você se relaciona. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não. Gente, podem comentar, fiquem à vontade, viu? E aí, assim, uma pergunta também muito bem feita, que repetiram várias vezes, é como me destacar nas oportunidades tão competitivas? Essa pergunta me fizeram umas 3 ou 4 vezes, né? Na caixinha. Porque hoje em dia está acontecendo muito isso, né? No mercado cada vez mais competitivo, as pessoas às vezes se sentem, né? É muito desafio no dia a dia, na hora de você ir num processo seletivo. Os profissionais de todas as áreas, e é que você ainda está precisando passar por uma sobrevivência naquele mundo de tanta gente concorrendo ao mesmo tempo para uma vaga. E aí, para você se tornar muito mais competitivo, você tem que realmente começar a mostrar, né, suas competências técnicas, comportamentais. Você tem que tomar uma série de decisões mirando sempre o futuro, né, o seu futuro profissional, e tendo umas preparações adequadas para os seus objetivos que você deseja almejar. Então, para você se diferenciar, é mostrar que você tem que agregar valor na hora, né? Até na entrevista você mostrar isso, que você tem como agregar valor à cultura da empresa. Porque você tem que mostrar que seus valores são coerentes com o da empresa. E aí você dá exemplo mesmo assim, de verdade. Porque você tem que estudar o perfil da empresa, missão, visão, valores. E aí aquele valor que lhe chamou a atenção, você pode linkar com o seu valor e mostrar como é aquele seu valor na sua vida, e o que você pode fazer de diferente para potencializar, somar a cultura da empresa. Então, isso aí faz a diferença. Então, assim, dicas que eu dou nessa área de competitividade. Primeiro de tudo, é algo que eu sempre falo, repito e nunca canso, porque isso eu creio que está em primeiro lugar na vida do ser humano. Buscar o autoconhecimento, acima de tudo. Você tem que saber o que você tem de bom e o que você tem de melhorar, que ninguém é perfeito. Se capacitar cada vez mais, né? As dicas que eu estou dando. Sair da zona de conforto. Porque hoje em dia, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Isso, Jojo, é preciso focar no objetivo, com certeza. Porque se você não focar, procrastinar, você vai empurrar com a barriga, né? E aí os dias passam e você não consegue alcançar o que você deseja. Mostrar suas habilidades que facilita o trabalho em grupo. Gente, isso está imprescindível nas empresas, sabia? Se você não souber se relacionar bem com as pessoas, você não vai para lugar nenhum. Você pode ser um mestre naquela ferramenta, o bambambam daquele sistema. Mas se você não souber se relacionar bem com as pessoas, você não vai adiante, porque é berço o relacionamento. E relacionamento hoje em dia é a base de tudo dentro de uma empresa. E aí uma frase bem interessante, né? Até repeti na estante de minha amiga Carícia. Você ser incrível, pois na média muita gente já está. Isso realmente é você sair da competitividade e se destacar, né? Ter uma visão empreendedora, se valorizar o seu marketing pessoal. Então, tudo isso é um conjunto de dicas que você pode fazer ao seu favor. A próxima pergunta que me fizeram foi: como administrar meu tempo de estudo, trabalho e lazer? Isso aí, cada caso é um caso, né, gente? Porque depende muito da rotina de cada um. Quem nunca se queixou de falta de tempo? Às vezes não é nem a falta de tempo, é como você administrar isso. O que você tem de focar no dia a dia, né? Dividir as tarefas. O que é
rotina, o que é importante, o que é prioridade, o que é urgência. Vocês têm que dividir. Então, a rotina está cheia de tarefas a cumprir, né? Pessoais, profissionais, 24 horas por dia. E às vezes não é o suficiente para você realizar tudo. E assim, a carga horária hoje em dia, você pensa assim, ela é separada por 3 etapas, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Então, como é que a gente faz para planejar tudo isso, né? Para melhorar a qualidade de vida e não perder o foco nas obrigações, como o Jojó falou aí. Os objetivos, né? Aí umas dicas que eu dou. Descansar sempre é a primeira meta, né? Reservar o tempo necessário para dormir e acordar bem. Isso é muito bom. Usar calendários e organizadores de seus compromissos, que até é questão de uns lembretezinhos ajuda muito. Conhecer seus limites de realização de todas as tarefas, se você realmente vai demorar de fazer aquilo, se você consegue fazer rápido. Aprender a dizer não, quando você às vezes tem essa dificuldade de dizer não, você se frustra, nem você se ajuda, nem ajuda o outro. Aí embola tudo. Ser objetivo em tudo na vida. Priorizar e delegar. Você não pode abraçar o mundo querendo fazer tudo, que você não é super-homem nem Mulher Maravilha. Querer fazer tudo e não dar conta do recado. Ter tempo para cuidar de si mesmo e de sua saúde mental. E hoje em dia, gente, hora de esvaziar a cabeça é cuidar do corpo também, né? Que saúde mental hoje em dia é prioridade. A cabeça que rege o corpo e o raciocínio acima de tudo, né? A concentração. Então, prioriza sempre as tarefinhas. Uma coisa bem interessante, bem facinho de vocês fazerem, é, por exemplo, anotar sempre de véspera, num papel, todas as tarefas que você vai fazer no dia seguinte, anotar, eu vou fazer isso, 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 isso. Pode até dividir os horários que você vai se organizar. E tudo que você for cumprindo, você riscando, ok. Quando você faz isso, no final do dia, você vai olhar, poxa, eu consegui fazer tudo isso, cumpri tudo. Dá uma sensação de produtividade, você não tem noção. É como se fosse missão dada, é missão cumprida. Então, isso é muito interessante, vocês começarem a se organizar dessa forma. Entendeu? E assim, outras perguntas que eles me fizeram, né? De onde eu posso conseguir vaga de estágio, aprendiz ou primeiro emprego aqui em Salvador, né? A maioria das pessoas que estão aqui é de Salvador, por isso que eu vou responder para eles dessa forma. Normalmente, hoje em dia, existe grupos de emprego no WhatsApp, né? Que o pessoal compartilha os links para ficar acompanhando as vagas diariamente. Tem as páginas do Instagram que publicam vagas também assim, demais. Que eu participo de vários, tenho alguns colegas também que trabalham. E sempre quando eu vejo algumas vagas dos meus mentorados, eu sempre marco eles para se candidatarem. Que são empregos de vagas na Bahia, SSA vagas na Bahia. Os nomes são parecidos, mas são páginas diferentes, viu, gente? É porque os nomes são parecidos porque tem a ver com vagas de emprego. Empregos e vagas na Bahia, SSA vagas na Bahia, vagas aqui, SSA, doando vagas Bahia, vagas.com, né? Esse é um site também que a pessoa pode se cadastrar, é muito antigo, muita gente já conhece. Emprego Salvador Bahia, Bahia Vagas, etc. Tem muitos. No Instagram mesmo, se você olhar, você vai achar uma infinidade. E tem a plataforma profissional, que é o LinkedIn, né? Que ali é seu currículo digital. Os maiores recrutadores estão ali, das melhores empresas, da empresa que você deseja almejar, a empresa dos seus sonhos, está lá no LinkedIn, que vocês podem também fazer um bom perfil, currículo digital lá. E as instituições que utilizam o programa de aprendizagem, né? Que contratam os jovens, os estagiários, que são o CIE,
o IEL, o SBET. Então, eles sempre fazem essa seleção pelo programa de aprendizagem. Boa noite, meu querido. Que bom que você está gostando. Bem, a próxima pergunta que eles me fizeram, bem interessante, é quais as principais dificuldades que os jovens têm no mercado de trabalho? Então, isso aí, gente, essa pergunta é interessante. Hoje em dia, não só os jovens, né, como as pessoas maduras hoje em dia também têm essa dificuldade. Então, a dica que eu dou para eles é o seguinte: apresentar suas competências comportamentais, né, através do autoconhecimento. Mesmo que você não tenha experiência, você sabendo quem você é, isso aí já é um meio caminho andado, viu, gente? Já é um diferencial. Encontrar empresas que linkar o perfil da empresa, a cultura da empresa com o seu propósito, né? Ou seja, seus valores, o perfil da empresa, seus valores que tem a conexão com os seus, né? O perfil da empresa. Lidar com a ansiedade ou nervosismo na hora da entrevista, que eu falei lá na frente. Infelizmente, todas as respostas são imediatas, o que Joélia falou aí. Às vezes o recrutador pergunta, o jovem fica meio gaguejando, sem saber o que responder, porque isso é o nervosismo, a ansiedade, não tem uma preparação, uma capacitação, uma insegurança. Então, as respostas não são imediatas. A partir do momento que isso é demonstrado, isso dificulta a contratação dele. Então, conhecer seus pontos fortes, algo que você tem que desenvolver. Quem é você, afinal? Quando eu pergunto, quem é você? Me fale. Eita, que essa pergunta é como se fosse botar uma faca no pescoço. Muita gente não sabe responder. Então, basicamente é ter sua essência, né? Pessoal e profissional na ponta da língua. Porque aí você vai saber dar as respostas com sabedoria e inteligência. E perguntaram para mim também, como é, Denise, a sua mentoria que você faz com jovens? Né? Que eu sempre faço a mentoria profissional com jovens. Deixa eu ver aqui. Então tá perguntando aqui. Hoje entrou na moda currículo decorado. Devo adaptar meu para esse modelo? Bem, Tom, é o seguinte. Currículo decorado, basicamente, é aquele que a gente faz em uns aplicativos aí, né? Que tem de coluna. Vou responder sua pergunta. De coluna. Porém, ele só é valorizado quando é da área de design, da área de arquitetura, da área que você tem que mostrar criatividade e anexar ele um portfólio. Um currículo básico não tem que ser o currículo comum, porque o que importa nele é o conteúdo e não a decoração. Hoje em dia, o recrutador não quer olhar a decoração, não. Ele quer ver conteúdo. Quando é as empresas de design, publicação, comunicação, publicidade, arquitetura, que você tem que ter uma criatividade, mostrar algo diferente, porque tem muitos gráficos que eles botam no gráfico do próprio currículo. Em vez de falar, bota em gráfico suas competências ali, de conhecimentos, de cursos, tudo através de símbolos. Isso é basicamente o currículo decorado, você quer dizer. Em colunas, que são coloridos, bota uma foto bem assim, empoderada. Foto só se colocar se a empresa exigir, pedir. Não é para colocar foto para panfletar seu currículo com sua foto para cima e para baixo, não. O recrutador hoje em dia, você tem que avaliar um currículo em 10 a 20 segundos no máximo. No máximo. Imagine uma vaga que recebe 300 currículos. Qual o tempo que o recrutador vai ter para avaliar um currículo de coluna? Dificulta muito. Então, o currículo básico mesmo, no Word, que você pode fazer, salvar para fazer as alterações e enviar para as empresas em PDF, que é a segurança, é o currículo básico.
Agora, esses decorados é só para essas áreas que eu especifiquei, que são as áreas que fazem a diferença da criatividade. Então, não é viável hoje em dia mandar dessa forma. E aí, respondi essa pergunta. Qualquer dúvida pode falar aí, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida. E aí, assim, quanto à pergunta da mentoria para os jovens, eu faço a mentoria da área de assessoria personalizada, né? Que eu uso procedimentos orientados e ferramentas especificadas para a juventude da geração Z, para preparar eles para o início de carreira, né? E que eles atinjam os resultados almejados, né? Aí eu foco nas competências técnicas, comportamentais, eu utilizo uma metodologia para mapear e potencializar o seu autoconhecimento, que eu sempre faço análise comportamental com eles. E aí eu contribuo para os projetos de vidas que eles estão almejando, né? Com a inovação, sinergia e na linguagem deles mesmos, né? Aquela é a linguagem do RH primeiro passo, né? Que eles estão precisando mesmo ter essa conexão. Já botou aqui até o título do e-mail ao encaminhar currículo, precisam ter atenção. Sim, o título você tem que colocar, né, Jojó? Botar, se a empresa disser para botar só a vaga, você pode botar só a vaga, ou o nome da vaga e seu nome, somente. Porque tem gente que ainda escreve currículo com O no final, currículo com o M no final. Isso é desnecessário, não é bom mais colocar. Então, é bom sempre seguir, que é o anúncio da vaga está pedindo, para você fazer tudo certinho, como eles estão solicitando. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, nas mentorias que eu faço, né, eu utilizo o kit carreira, né, que eu faço análise da reestruturação curricular do jovem. A maioria, às vezes, nem tem currículo. Começo o LinkedIn do zero para eles, crio o perfil do LinkedIn e dou um e-book de orientações do LinkedIn, por ser uma rede social um pouco difícil para quem está começando. Difícil que eu falo assim, né? Tem que ter um conhecimento de como utilizar a ferramenta e você ter constância nas publicações, nas atualizações e qual o benefício que você vai ter com isso. Porque eu falei, LinkedIn não é Instagram, não é Facebook. É uma plataforma profissional do seu currículo digital que tem que ter seriedade em você manejar a ferramenta, a rede social, ao seu favor e seu algoritmo ficar lá em cima para os recrutadores filtrar o seu perfil na hora de selecionar a vaga que você está coerente com ela. E aí, o que eu dou de bônus nas minhas mentorias? Além do LinkedIn, do currículo, eu treino o vídeo currículo, de como você vai falar na frente, né, de uma câmera. Eu treino o jovem para isso, que eles precisam se destravar hoje em dia, que hoje em dia tudo online, tudo através de redes digitais. Os jovens, às vezes, não se preparam de fazer um vídeo de, às vezes, 20 segundos, 30 segundos, ficam sem saber o que falar. Então, tem esse treino. Eu coloco eles no RH, no grupo VIC do RH da Juventude, e aí eu sempre faço indicação de vagas para eles, de estágio, jovem aprendiz, primeiro emprego, as vagas que não exigem experiências. E aí, às vezes sempre eu faço uns grupinhos de workshop com eles, para tirar dúvidas. Agora mesmo eu vou organizar um workshop com eles, eu estou só terminando de organizar isso, para começar a divulgar sobre o autoconhecimento. Então, boa noite, Mago, seja bem-vindo, que bom você aqui, que legal. Então, o workshop que eu vou fazer com eles vai empoderar muito o que eles estão precisando adquirir nesse momento. Foi a pergunta que eles me deram sobre a mentoria. E aí, assim, eles me perguntaram, que eu deixei como última pergunta, deixa eu ver até que horário, né? Eita, já vai dar 10 horas, gente. A hora voa. Quando um assunto é bom, né? A gente nem sente a hora passar. E aí, a última pergunta, para finalizar nossa live. Qual a dica que você recomenda para um jovem ter sucesso na vida? Olha, essa é uma pergunta, assim,
muito abrangente, né, gente? Qual a dica que eu recomendo para um jovem que queira ter sucesso na vida? Max aí, ó, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, porque Max também aí, profissional de excelência. Jojo comentou, perfeito, Dani. Devido à pandemia, muito processo seletivo está acontecendo de forma online e a vestimenta é de extrema importância. Exatamente, Jojo. Quando você vai se preparar para fazer um vídeo currículo, né? A empresa exige hoje em dia nas plataformas dos processos digitais. Você entrevistou uma pessoa que estava de pijama, foi, Jojo? Misericórdia! Acontece isso, viu? Porque a pessoa tem que se vestir jovem. Vocês têm que se vestir como se fosse uma entrevista presencial. Vocês têm que realmente estar vestido coerente com a presença mesmo, como se você estivesse na frente do recrutador. Se preparar, olhar se a internet está com a conexão boa, vestir uma roupa assim bem, né? Que você vai se apresentar da cintura para cima. Tem que mostrar, não vai ter decote, não vai ter muita... as meninas, né? Nada de decote. Os meninos não ficar de camiseta. Tá, né? Uma camisa gola polo, uma camisinha de manga. As meninas se vestir um básico, né? Uma roupa séria. De que você tá ali para entrevista de emprego. Você não tá ali para lazer, né? Para curtir, nem para se amostrar o corpo, nada disso. Tem uma maquiagem bem leve, bem tranquila, os cabelos penteados. E assim, eles vão unir a sua aparência com a sua comunicação. E um detalhe, tem muita gente que não se preocupa com o fundo, né? Do ambiente que você tá. É óbvio que acontece, tem os dois lados da moeda. Por exemplo, você está numa entrevista de emprego, aí acontece muito barulho onde você tá. É gente chamando, é cachorro latindo, é o homem do gás, é furadeira. Acontece tanta zoada, mas enfim, você tá ali focado, independente da zoada que tá acontecendo ao seu redor, porque é algo que às vezes você tá lhe atrapalhando, mas não depende de você. Por mais que você às vezes tente pedir para manter o silêncio, mas como é coisa que não é todo mundo que está sabendo que você está numa entrevista ali. E aquele barulho, às vezes, é do vizinho, é do ambiente, fora da rua, e atrapalha, mas você tem que focar. E aí, o que acontece? Quando vai se apresentar de pijama, aí realmente é um sem noção. Levantou da cama e já foi fazer, né, Jojo? Já sabe que tem que... Já foi eliminado disso aí, porque ele não teve nem essa percepção de se preparar coerente para uma entrevista séria, né, do processo seletivo. Aí será que ele se preparou para o processo e foi um jovem? Eu acho meio difícil, viu? Então, o jovem um dia tem que ter... Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Tem que ter essa sabedoria, né, essa percepção, porque hoje em dia... Primeiramente, a aparência é a primeira que fica, né, gente? A primeira a aparência, quando ele te vê e quando você começa a falar, isso aí é o que une o útil ao agradável. Ela falou, não acreditei, mas toquei o processo, mas a pessoa bocejava tanto, enfim, o despreparo para o momento estava notório. Normal, tinha acabado de acordar e ainda estava dormindo na entrevista, né? Oh, Deus, acontece muito, Jojo. Os jovens hoje em dia têm que estar realmente com essa preparação toda que eles não têm. Eles estão realmente precisando de uma orientação mesmo. E eu vou falar tudo isso no workshop que eu vou divulgar lá na frente. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. E aí a última pergunta que eles me fizeram sobre as dicas, né, para o jovem ter sucesso, depende do que vocês enxergam como sucesso. É uma pergunta muito abrangente, né? A vida não é fácil e, na verdade, para todas as perguntas, baixe a cabeça e trabalhe muito pelo seu sonho.
Eu penso muito nisso. É uma dica que eu dou bastante. Assim, não existe uma receita de bolo para o sucesso, né? Que sirva para todos de uma forma igual. Mas eu posso afirmar que existem muitos fatores que fazem a diferença para você ter sucesso. Então, o que acontece, né? Acreditar que a recompensa que você, dos esforços que você faz, né? Dá o suor, da sua dedicação para você buscar seu sonho, faz parte do processo, né? Então, é uma soma de fatores que constrói a sua essência de vida. A família, o brilho no olhar, o interesse genuíno nas pessoas, você amar o que você faz. E assim, umas palavras que eu sempre gosto de dizer, né? Se você é quem sabe de ser feliz e ninguém mais. Você sabe como se fazer feliz. Não é ninguém que vai fazer por você, é você próprio. E aí você tem sucesso e depende de você mesmo. Seus esforços, sua dedicação, seu amor pelo seu foco, sua perseverança, resiliência, persistência e fé. Então, isso não tem preço. Se você coloca um conjunto disso tudo, eu creio que você já está fazendo a diferença nas suas atitudes, né? E assim, eu até anotei outras dicas aqui, até para empoderar o que eu falei agora, né? Saber negociar tudo que você deseja, que nem tudo é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. E assim, estar consciente de tudo que você precisa buscar para seu sonho, né? Saber se expor, explicar seus ideais. Assim, pensar na sua vida a longo prazo. O que é que você pretende para o futuro? Como você se pensa daqui a 5 anos? Se realmente é o que você quer, você está começando agora, hoje. Ter consciência, né? Que na vida nada é fácil, nada cai do céu. E não desistir com facilidade, que os obstáculos estão aí para servir de lição e aprendizado. Né? A gente aprende todas as vezes com erro, isso é aprendizado. Para você não repetir o mesmo erro. Né? Controlar os gastos com inteligência. Se manter próximo das pessoas certas, que realmente façam você uma pessoa melhor. Não tem aquele comentário que fazem. Você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive, né? É basicamente essa frase. Então, isso é muito importante, né? Aprender com os erros, com os acertos das pessoas de sucesso. Se inspirar em quem você gosta e seguir o exemplo. É muito bom isso. Ser curioso e gostar de andar muito bem informado com todos ao seu redor. Isso também faz a diferença. Aprender com seus próprios erros, né? Sem baixar a cabeça. Ser generoso com as pessoas que merecem ser bem tratadas, que relacionamento hoje em dia é base, gente. E não tentar passar por cima de ninguém, porque para alcançar o sucesso, só depende de você. E hoje em dia, não é passar por cima de ninguém que a gente vai conseguir sucesso, não. Porque a lei do retorno está aí. Se a gente não faz certo, lá na frente, tudo pode voltar atrás. Então, faça certo, que o universo conspira a seu favor para você almejar os seus sonhos e se realizar como pessoa e como profissional. Tá bom, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que eu falei demais, hein? Se tem alguma dúvida, já vou encerrar a live porque já deu 10 horas. E assim, as pessoas que estavam presentes, eu até comentei, né, lá na divulgação da live, que eu tive eu vou ter uma surpresa, não foi? Eu divulguei isso lá na live. Então, vocês que ficaram aqui até o final, é o seguinte, a primeira surpresa que eu tenho para informar é que eu preciso de um jovem que esteja presente na live, que cumpra esses requisitos. Por exemplo, ter de 15 a 24 anos, que esteja estudando
e que esteja interessado em se conhecer melhor. Então, quem é esse jovem que preenche esses requisitos? Fala aí, eu. Vocês estão aí? Falem aí. Eu já vi a pessoa aqui, vi duas. Então, tem que ter de 15 a 24 anos, 25 até no máximo, né? Está estudando e que esteja interessado em se conhecer melhor. E aí, quem se prontifica a dizer eu. E também eu vou fazer um workshop, como eu falei, né? Sobre o autoconhecimento. E o jovem que tiver nesse perfil, vai ser convidado para participar do meu workshop, totalmente gratuito, que eu vou fazer junto com o RH da Juventude. Boa noite, Duda, seja bem-vindo. E aí, Eduardo, que legal. E aí eu vou fazer esse workshop e vou colocar esses jovens para participar. Vocês que estão aí presentes, deixa eu ver quem foi que eu falei aqui que estava dentro dos requisitos. Tom tá aí, Islan. Tom e Islan estão aí ainda. Não sei se eles já saíram. E aí vocês... Tem alguém que atenda esses requisitos que eu perguntei aí? Falem aí. Comentem aí pra gente finalizar a live. Então, se vocês... Falem comigo no direct. Eu vou falar com eles, que eles também estavam aí. Tom fez uma pergunta aqui na caixinha. Eu vou falar com eles no direct. Que foi esses dois presentes, né? A participação do workshop e para participar de análise comportamental. Que foi esses dois presentes que eu vou dar para eles. E aí, enfim... primeiramente, gente, eu agradeço a todos que estão presentes. Foi muito bom esse bate-papo com vocês, porque eu expliquei muita coisa que vocês podem compartilhar com seus afilhados, com seus filhos, seus sobrinhos. Qualquer dúvida, pode conversar comigo no direct. E que, se eu quiser uma ajuda de qualquer forma, a gente pode conversar tranquilamente, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês e que estamos aqui para compartilhar conhecimentos e ajudar todos de alguma forma que vocês precisam, principalmente os jovens, que é o meu nicho, o meu foco para desenvolver eles na carreira profissional. E vocês que conhecem algum jovem, tem algum sobrinho, algum filho, um parente, um amigo... que estejam precisando fazer mentoria profissional para entrar no início de carreira, para iniciar a vaga para estágio, aprendiz, primeiro emprego, e estão verdes, né? Eu gosto de pegar os jovens assim, bem verdinhos, que aí eu vou amadurecer ele de uma forma e capacitá-los da melhor forma para que eles fiquem preparados, capacitados para iniciar uma carreira e sair da competitividade assim, de uma maneira relevante. Porque nada como ter essa capacitação bem feita para você sair da média e ser incrível. Então é isso que eu faço para empoderar eles na carreira de uma melhor forma. Tá bom? Qualquer coisa, conte comigo, fale comigo no direct, que aí a gente tá aí para conversar numa boa. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Priscila, Sinara, Eduardo, Joélia, Max, Tom, Islan. Deixa eu ver mais aqui. Daisy, Everton, Progil, Maria do Carmo,
Sol, Karen, Naldo, a galera da Alfa Piscinas, muito obrigado, viu, gente? Ritinha, Laís, DP se complicando, Suzarte, Fabi, Mila Pereira. Gente, muito obrigado, gratidão pela presença de vocês. E qualquer coisa, converse comigo. Estou à disposição que precisar, tá bom? Um beijo, vou deixar gravado. E aí, qualquer dúvida, conte comigo, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.